Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Letra C da Storm Scale, estamos gravando aí por letras, né? Então fica com a gente, se você não assistiu os vídeos anteriores da letra A e letra B, vai lá na playlist e assista. Vamos lá! Letra C começa com cantrips. Cantrips não é uma keyword, não é uma habilidade, é só uma terminologia dada, um apelido que eles dão para um tipo de carta, que é basicamente uma carta de custo 1 que compra carta. Ah, tio. Cantrip é dado para mágicas, tipo quando o mago, né, o mágico vai fazer, tipo, tirar uma carta de baralho, é truquezinho rápido, né? Ele vai lá, ele abre assim, escolhe uma carta, ele tira a carta que você quer e tal. Isso é uma cantrip na terminologia. Então é uma mágica rápida para fazer feeling, tá? Por isso que em Magic também é chamado cantrip. Vamos pegar aí, né? Serum Visions. Vamos pegar Opt, né? Opt, muito famosa aí no T2, no Modern agora, né? Isso é uma cantrip, né? Uma cantripzinha aí, ó. Opt, basicamente, paga uma azul, scry 1 e compra uma carta. Normalmente ela tem algum efeitinho a mais, né? Lógico, Brainstorm, Ponder, Preordem, são cantrips um pouco mais poderosas, né? Inclusive são banidas do Modern aí, né? Tem Gitaxian Probe, que é banida em tudo, basicamente. Mas, basicamente, né? É uma cartinha de custo 1 que compra uma carta, faz algum truquezinho, né? O Scapini falou, é um truque de mãos, manipular o baralho. Justamente, é fazer né? É basicamente isso, ok? Então a chance de voltar cantrips, 2, sempre tá voltando. Inclusive Opt aí, válido, saiu e tal, né? Sempre tá voltando, porque precisa, né? O azul precisa aquela manipulação, né? Vamos para a próxima, Cascade. Olha, em setembro de 2012 era 3, subiu para 7, chegou a cair para 6 e voltou para 7. O que faz Cascade? Vamos lá, Cascade. Cascade mudou os paradigmas, tá? Mudou os paradigmas de várias cartas, ok? Cascade, ela obrigou a mudança de algumas regras. Como assim, tio? Vamos explicar primeiro o que é a Cascade. Vamos pegar uma bem comum aqui. Vamos pegar uma de Legacy. Legacy, Shardless Agent, né? Shardless Agent é muito comum aí nas construções de Legacy. Cascade é o seguinte, quando você conjura essa mágica, ela vai criar uma habilidade desencadeada que fala o seguinte: você vai revelar cartas do topo do seu Grimório até achar uma carta com um custo menor, custo convertido menor do que a carta que desencadeou o Cascade, e vai conjurar ela sem pagar o custo de mana. Então, Shardless Agent, você conjurou ela, o trigger vai em cima dela na pilha, ok? Aí, resolveu o trigger, você vai revelar as cartas, a carta vai em cima, vai resolver primeiro essa carta, depois o Shardless vai entrar. Ok? É isso que é a cascata. Tá, tio, qual que é o problema? A habilidade saiu a primeira vez em Alara, tá? A Alara, ela veio logo depois de Lorien, né? Foi Time Spiral, Lorien e Alara, se eu não errei as contas. E lá em Time Spiral, teve cartas que tinham custo 0. Melhor dizendo, cartas sem custo, como Living End. Carta mais comum aí. Ela não tem custo. Em teoria, era uma carta que não deveria ter outro jeito de ser conjurada, exceto pela habilidade de suspender. Ok? Essas cartas de Time Spiral, elas foram um ciclo de cartas que elas pegaram cartas muito poderosas da antiga, né? E fizeram versões delas com suspender um pouco menos roubadas, tá? Living End, ela é uma versão de Living Death. Vamos ver que o evento, a carta, né, é exatamente igual a Living End, só que sem o cascata, ok?
exatamente igual. Né? Você vai pegar, por exemplo, Hypergênesis, né? Hypergênesis, mesma coisa, não tem custo, só pode ser conjurada com suspender. É uma versão de Eureka que faz a mesma coisa, ok? Então tem um ciclo, uma de cada cor, né? Aí tem, por exemplo, Balance, né? Balance, que ela tem um custo, e Restore Balance, ok? Wheel of Fate, cadê? Wheel of Fate não tem o custo, e Wheel of Fortune com o custo, mas o efeito é exatamente igual. Então Time Spiral fez isso, né? Time Spiral tinha todo esse flavor de pegar cartas de outras edições e reconstruir, ou seja, com cor diferente, alguma maneira diferente, né? Eles fizeram aquela esticada na Color Pie, mas sem... Foi um bloco sensacional, ok? Mas... Ao você pegar uma carta... eu esqueci, né? Mais importante, né? Ancestral. Opa. As Ancestral, né? Ancestral Recall, que é a versão roubadaça, né? Por uma mana. Ou... né? Ancestral Vision, que é a versão com suspender mais certa. E tem a Lotus Bloom, exatamente. Lotus. Tem a Black Lotus, que é a versão roubada. E tem a Lotus Bloom, que foi a versão sem roubar. Qual que foi o problema? A primeira pergunta que fizeram. Tá, se eu der uma cascata e bater numa carta com esse custo, o que eu faço? Qual que é o custo convertido dessa carta? A resposta dos juízes foram: bem, terreno não tem custo também, mas ele tem um custo de mana convertido, que é 0. Ou seja, se um terreno não tem custo e isso também não tem custo, o custo de mana convertido é 0. Ok? Aí um cara falou assim: tá, mas se o custo de mana convertido é 0, eu posso pegar com Cascade, né? Deixa eu pegar aqui as cartas com Cascade de novo. Eu posso pegar com Cascade, né? Carta mais comum de Cascade aí, Bloodbraid Elf. E isso gerou problemas. Tanto que gerou problemas, especialmente no Modern, que até hoje Hypergênesis é banida. Ancestral Visions foi desbanida faz pouco tempo. Ancestral Vision foi desbanida faz pouco tempo. E permite com que o Living End seja o deck que é hoje, tá? Então, por isso que Cascade é uma habilidade que teoricamente não volta. Por quê? Porque ela causa problemas para formatos fora do T2. Ela causa problema para formato fora do T2, ok? Então é isso. Cascade ela teve que ter uma mudança de regra. Inclusive, né? É engraçado dizer, a gente vai até procurar aqui, Evermind, se eu não me engano, que a primeira carta que saiu sem custo, né, uma mágica sem custo, foi Evermind. E ela dizia: spells sem custo de mana não podem ser jogados. Não mais hoje. Hoje, né, pelos meios devidos, né, cheatando aí, você consegue conjurar cartas sem custo, né? Na época de Kamigawa, não podia. Vamos para a próxima carta. Vamos para a próxima carta aí. Próxima habilidade. Champion. Champion saiu lá em Lorien, tá? Vamos procurar Champion aí. É uma habilidade estranha, tá? Deixa eu pegar aqui. A mais comum, a carta que mais jogou Champion foi Mistbind Click, tá? Evermind posso castar por 0? Não, você é obrigada a ser por Arcana. Só por Arcana. Aquele cogumelo, Champion. Champion. Champion é o seguinte: sempre vai ser Champion alguma coisa, tá?
É um custo extra para você conjurar a carta, tá? Então, a Misty Bind, por exemplo, quando ela entra no campo de batalha, você tem que sacrificar ela, a não ser que você exile uma outra fada que você controla, né? Se essa fada, né, se a Misty Bind Clique sair do campo de batalha, a carta que você exilou volta, ok? É basicamente isso, né? E normalmente, uma criatura, quando ela dá o Champion, ela faz um efeito. No caso da Misty Bind, ela dá tap em todas as lanes que o oponente controla. Vamos dar uma olhada em mais uma, né? Deixa eu ver uma outra comum aqui. Não tinha... Ah, tinha essa aqui, que jogou muito na época do Standard dela, né? Você dá Champion no Merfolk, né? Então, quando ele tem que entrar em campo, ela só consegue ficar em campo se você der Champion no outro Merfolk, né? Então era isso, essa criatura ela só conseguia entrar se você desse Champion em outro Merfolk. Vamos ver uma que tem efeito quando você dá Champion, deixa eu ver. Tem mais criatura com Champion da época de Lorin. Deixa eu ver. Não tem. Não tem que dar efeito. Esse cara aqui também era muito comum, tá? Era muito comum. Quando ele entra, você dá um Champion numa criatura qualquer, né? É um 5/3 haste. Na época também foi bem comum. Qual que é a chance de Champion voltar? 6. Mais ou menos aí, né? E já estamos perto, né, cara? Changeling. Changeling é 5. O que é Changeling? Changeling na época também é de Lorin. Não é no texto. Não é no texto sim. Lorin tinha toda uma temática de criaturas, tal, fada, era bem tribal, né? Fada, elfo, né? Tinha lá os Kithkin, elemental e tinha os Changelings. Changeling é apenas uma palavra que significa essa criatura é de todos os tipos. Como assim de todos os tipos? Ela é elfo, blá blá blá. É até engraçado que, eu até vou procurar aqui, ó. Eu acho que aqui tem os tipos que as criaturas são, quer ver? Ah, não vai ter aqui. Não vai ter aqui. Nossa, bati no microfone bonito agora. Então, Changeling é o seguinte. Pode ser qualquer tipo de criatura. A criatura mais comum Changeling foi o Chameleon Colossus, né? Chameleon Colossus. Era até engraçado, Chameleon Colossus até hoje. O pessoal mais velho lembra do meme, né? Que o pessoal fala assim, qual que é o melhor elfo que tem? Chameleon Colossus. Qual que é o melhor Goblin que tem? Chameleon Colossus. Thatcher, qual que é o melhor Kithkin que tem? Chameleon Colossus, né? Foi por causa dela que todas as walls não tem Defender mais? Foi. Antigamente, era uma regra. Se é wall, é defensor. Hoje em dia a criatura pode ser wall, mas tem que ter escrito que ela é defensor. Todas as walls vai ter escrito, essa criatura é defensora, né? Por quê? Isso aqui é uma wall. Ele é um tipo wall, só que ele pode atacar. Então tipo meio ficou, caramba, né? Então mudaram um pouquinho a regra aí. Chameleon Colossus é a mais comum. As criaturas sempre vão ser do tipo Shapeshifter. Se elas perderem as habilidades por algum motivo, ela vai ser só Shapeshifter. Interessante saber, porque Changeling é uma habilidade estática dela, ok? Mas, via de regra, criatura de qualquer tipo. Chance de voltar Changeling, 5. Chroma. Chroma também é do bloco de Lorin, ok? Já foi 6, caiu para 5 e virou 10. Por que virou 10? Porque eles acharam uma maneira melhor de fazer isso com devoção. Chroma foi substituído por devoção. Vamos ler Chroma? Vamos ler Chroma. São poucas cartas que tem Chroma, tá? Chroma. Vamos lá. É que tem umas que vêm junto, né, cara? Porque tá escrito. Mas basicamente
A criatura se pá que mais jogou de Chroma foi esse cara aqui, né? Primal Crux. Né? Primal Crux. Atropelar e Chroma. Chroma é só uma keyword, tá? Que ela basicamente é o seguinte, ela faz alguma coisa baseada na quantidade de símbolos de mana que ela tem. Ok? É tipo uma devoção. Exatamente. Então, Chroma. O poder e a resistência dele é igual ao número de símbolos de manas verdes das criaturas que você tem. Parecido, né? Com devoção, né? Bem parecido, justamente. Devoção, o próprio Maru falou que eles consertaram para ser do jeito que eles queriam, tá? Que eles falaram que Chroma foi meio que um erro, né? Permanentes, os permanentes você controla. Então ele falou que assim, que Chroma foi um esquema que eles fizeram meio que errado, né? Então, em devoção, eles consertaram o erro antigamente. Por isso que Chroma não volta mais. Por quê? Porque tem devoção, né? Devoção agora é um termo mais atualizado, digamos assim, né? Vamos ver se tem mais alguma criatura que a gente vê aqui, mais um bicho. Esse cara também aqui tem um deck Modern inteiro, né? Baseado nele, né? Ele gera um cabrito para cada símbolo de mana branco que você tem, né? Não entendi o erro. Limitação. A devoção é muito mais ampla, né? Seria só corrigir o erro de escrita? Não, na verdade não. O devoção ele é um conceito maior, né? Do que o Chroma, né? A gente vê, por exemplo, o Nictus. O que Nictus faz? Escolhe uma cor, adiciona um montante de mana igual a sua devoção àquela cor. Como é que você ia colocar o Chroma com essas palavras? Igual a sua Chroma para aquela cor, né? Entendeu? Você entendeu que tipo é estranho? Então, quando eles fizeram devoção, eles conseguiram corrigir essa ordem de palavras, essa coisa que eles não conseguiam fazer direito, né, com o Chroma, entendeu? Então hoje, por causa disso, o Chroma não volta, né? O Chroma não volta por causa desse problema, né? Exato, definir devoção é muito mais fácil. Devoção você pode ter para duas cores. O Chroma, como é que você vai fazer Chroma para duas cores? É ruim, entendeu? É meio ruim. Vamos para a próxima. Cypher. Cypher da segunda Ravnica, tá? É a habilidade dos Dimir. Cypher. Qual que é o problema com o Cypher, tio? O Cypher, além de ser complicado de entender, é uma habilidade ruim, tá? Saíram essas cartas com o Cypher, tá? Nenhuma delas jogou na época do T2. Nenhuma delas. É muito ruim. A mecânica é até ok, mas ela obriga o jogador a ter que lembrar um texto sem colocar um marcador. Entendeu? Stone Identity é o único que joga. Então vamos colocar Stone Identity. O que faz Cypher? Cypher é o seguinte, é uma Sorcery, tá? Ou uma Instant. Não tem, acho que só tem Sorcery, né? Só Sorceries. Então é uma Sorcery, tá? Uma habilidade, um feitiço. Que tem o seguinte, você faz o efeito dela. Depois que você fez o efeito dela, você cifra. O nome em português é cifra. Você pega e encode. Você pega o código e coloca numa criatura. Aí toda vez que essa criatura tá dando de combate, você pode conjurar a habilidade que tá no código ali com cifrar. Você pode conjurar de novo, tá? Então basicamente assim, cara, é ruim, entendeu? Você não meio anexa a mágica, porque a mágica vai pro grave, tá? A mágica vai pro grave, tá? Não, ninguém foi banido, não. O Vem que colocou aí, ó. Ninguém foi banido, povo. Vocês caíram na pegadinha do malandro. Eu gostei disso, eu dei risada na que eu vi. Porque eu me vi banido. Falei, caralho, como eu fui banido do meu canal, porra? Então assim, na verdade você vai pegar o texto, né? Você vai pegar o texto da carta e colocar na criatura. Você vai pôr um marcador na criatura. Toda vez que a criatura der dano, você vai pegar essa mágica
e pum, Cryptomagic, é mais ou menos isso. Vocês entenderam que é um conceito meio é bonitinho, mas tipo, pensa o trampo, cara, pra você fazer meio isso, sabe? É uma coisa que você olha e você fala assim, nossa, mano, que estranho, saca? Que estranho. Então, além da habilidade ela ser um pouco chata para novato conseguir entender, assimilar e jogar direito, as cartas que saíram são muito ruins e o conceito dela é muito ruim, saca? Então, tipo, pra quê? Pra quê? Sabe? Pra quê? Stormscale Cypher 9. 9. Não volta mais. Por quê? Porque ela é uma habilidade meio... Cara, você lê ela, você fala assim, nossa, velho, dá até um... Sabe? Você fala... Não dá muito certo, né? Vamos pra próxima. Clash. Clash é uma habilidade que eu gosto muito. Ela até jogou na época dela. É do bloco de Lorien, tá? Então vamos lá. Clash. Clash é uma maneira legal de você fazer aposta, tá? A carta que mais jogou na época foi Broken Ambitions. Deixa eu colocar aqui Lash Out. Hoje ainda joga Pollen Lullaby. Deixa eu ver que tá aqui. Pollen Lullaby. Pollen Lullaby. Vou pegar o Pollen Lullaby. O Clash é o seguinte, você usou a habilidade, depois você aposta com o seu oponente. Como é que é essa aposta? Os dois revelam o topo do Grimório. Se você tiver o custo mais alto, você ganhou o Clash e alguma coisa acontece. Ah, tio, que legal. Então o Pollen Lullaby, por exemplo, ela tem um efeito, né? Previne todo o dano de combate que foi dado nesse turno. Aí você dá o Clash no oponente, né? Se você ganhar o Clash, aí as criaturas que ele controla não dão tap no próximo turno. E tem um jutsu secreto escondido no Clash. Você dá um mini scry aí, porque a carta que você resolve, que você revela, você pode deixar lá em cima ou colocar embaixo. Confrontar em português, exato, né? Então você pode deixar lá em cima ou colocar embaixo. Ai, tio, é legal a habilidade. Pois é, eu também achei. Não é tão difícil de entender, né? Apesar do o remind ser enorme, né? Mas Lash Out jogou na época, né? Você dá 3 de dano, né? Tá lá, dá 3 de dano numa criatura. Aí você dá o Clash. Se você ganhar, você dá 3 de dano no controlador. Ai, tio, que bonitinho. A Clash que revela terreno no topo joga muito em Commander. Sim, então. Broken Ambitions, né? Você anula, aí você dá o Clash. Se você ganhar o Clash, elimina 4. Nossa, tio. Então... Clash, cara, eu não vou saber explicar por que não volta. Talvez o conceito seja um pouco mais complicado, né? A Release the Ants joga Legacy num combo, né? O combo é com Onisciência, você compra o deck inteiro, aí você volta em Haku. É com Onisciência e aquela carta que compra o deck inteiro. E volta uma. Aí você volta em Haku. E aí como você pode usar mágica com custo, então você vai, né? Release the Ants, dano de dano. Aí Clash, em Haku, você ganhou. 1 de dano, Clash, você ganhou. Enter the Infinite, isso mesmo. Aí Clash, revela em Haku, você ganhou. Então você dá dano infinito no cara, né? Revelando em Haku, você fica só nessa putaria, se liga. Então é basicamente isso. Então essa joga no Legacy também, algumas construções aí. Mas segundo a Stormscale, Clash 9 não volta. Né? Não volta. Próxima. Cohort. Cohort é aquelas habilidades que você não quer ver voltar mais, tá? Deixa eu achar uma com Cohort aqui. Cohort é lá da segunda Zendikar, né? É basicamente o seguinte: você vira um aliado. É uma habilidade ligada para aliado. Olha lá. Cohort, vira um aliado. Hã? Precisa falar isso, tio? Pois é. Cohort, vira um aliado. Hã? É.
Nossa, tio, você tem uma palavra só pra isso? Então, né? Cohort. Né? Nossa, tio, e pior, você vira ele e faz uma outra coisa, né? Então, é tão ruim. Foi uma habilidade que, tipo, cara, ninguém ligou. Uma merda. Vira ele e um aliado, justamente, entendeu? Olha lá. Vira ele e um aliado. Saca? A habilidade é tão ruim e tão nada a ver. Tipo, ai, tem um lance com um aliado. Cara, ela é tão ruim que, mano, 8 eu achei pouco, cara. Podia ser 10, mano. Porque é muito fodendo ruim. Saca? É muito ruim. Não tem nem lógica de existir uma merda dessa, né? Então não precisa nem explicar mais, né, cara? É muito ruim, né? Vamos lá. Coin Flip. Coin Flip. Coin Flip, né, gente? Moedinha, né? Vamos procurar aqui. Vocês vão dar risada já, né? Flip a Coin. Flip a Coin é um conceito que é legal. Que existe desde o começo de Magic. E saiu agora aí, né? O Rakdos. Vamos ver se já vai estar aqui, né? Saiu o Rakdos The Showstopper, a última carta que saiu, né? Rakdos The Showstopper, né? O cara que quebra tudo. Ah, cheguei, caralho, Showstopper, né, mano? Então o que ele faz? Né? O que faz? Gira uma moeda, o efeito que der, acontece alguma coisa. Exato, Pokémon. Só que daí Pokémon copiou do Magic, né? Porque se vocês forem pegar, lá em 1900 e antes de Pokémon, já tinha o Amulet of Quos, né? Sacrifica. Se você não puder, flip a coin. Tá vendo? Né? Tem uma carta que é clássica, né? Lá de lore de Nihonjin. Né? Cadê você? O Karkstamb, né? Que se você fosse rolar uma moeda, né? Você flip duas, né? E aí você ignora uma, então você dobra a sua chance, né, cara? Essa carta aqui, todos os decks de moedinha são, né, mano, sensacionais, né? Então, cara, a chance de voltar coisas, como a gente observou, né? A gente observou aí, né? Oh, cripta de mana, claro, verdade, mana crypt, tá aqui, ó. Também tá desde os primórdios de Magic, né? Desde os primórdios de Magic tem, né, a cripta de mana. Aqui, ó, ela vem de... Pô, não tem aqui as mais antigas. Enfim, mas ela é uma carta bem antiga. As primeiras edições só vinham em uma revista, era bem bizarro. Mas tá aí o conceito dela, né? Flip a coin. Então é antes de Pokémon, que ela fala, copiou do Pokémon, copiou o cacete. Magic foi... Então... Essa Storm Scale ela veio até um pouco antes de Ravnica, então como vocês puderam ver, o 2 aqui é justificável, porque voltou com o Rakdos. Colorless Mana Costs. Como assim, tio? O Colorless Mana Cost e o Colorless Spells estão bem ligados, ok? Estão bem ligados. O que é isso? Tá? Primeiro vamos no Colorless Mana Cost. Na segunda Zendikar, no segundo bloco de Zendikar, que é o Battle for Zendikar, saiu algumas coisas com um custo de mana como se fosse a sexta cor de Magic. Magic, né, antes de Battle for Zendikar, ela tinha um conceito e depois de Battle for Zendikar, ela teve outro conceito. Na notação de uma carta, você sempre tem um número, né, na maioria das vezes, e um custo, que é símbolo a notificação é um símbolo, né? E aí o pessoal queria que de qualquer forma, antes era mana incolor e mana colorida. Por exemplo, você ia pagar um Lightning Strike, né? Era basicamente vermelho e incolor. Ah, mana vermelho e incolor, joga aí. Aí, então, por que não fazia diferença você falar uma mana qualquer ou uma mana incolor? A partir de Battle for Zendikar, a coisa mudou. A partir de Battle for Zendikar, o custo de mana colorless mudou. Assim como a terminologia, justamente, Edmilde. Aí mudou, você não falava mais uma mana incolor, uma mana vermelha e incolor. Agora não. Era uma mana vermelha e uma qualquer.
E a incolor agora, basicamente, tem que ser incolor. Vamos lá. Pô, não saiu do jeito que eu queria, mas vamos lá. A gente acha aqui, né? Basicamente eu quero colorless com identidade. Não tem aqui, né? Agora tem, peraí. Tá. Você jura por Deus que não vai estar aqui? Mana colorless mana. Então, mana cost. Vamos colocar 2. Pronto, saiu. Agora, essa mana com losango aqui significa você tem que pagar 5 manas de qualquer cor. Vou colocar Vamos colocar a mais comum aqui, né? Tophnotch Seer. Essa anotação agora diz o seguinte: você tem que necessariamente pagar uma mana incolor e 3 manas genéricas, 3 manas quaisquer, tá? Tá, como é que eu gero mana incolor? Através de lens ou coisas que geravam manas genéricas quaisquer antes. Vamos pegar uma Painland. Vamos lá pegar Battlefield Forge, por exemplo. Então aqui, ó, antes, até vocês podem ver, ó, era assim que era a anotação dela antes, tá? Ó, era um 1, ou seja, uma qualquer. Não, essas lentes agora, elas geram incolor. Ah, tio, ou gera uma vermelha e uma branca. Ah, tio, se tu falar para o juiz que é a sexta mana, ele espina, dizendo que incolor não é cor. Então, não é. Mas dependendo do deck, você pode pensar nisso. Agora vamos ver, por exemplo, Urza's Tower. Urza's Tower. Olha como é que era a anotação antes. Ela gerava uma ou 3. Agora não. Ela gera uma incolor ou 3 incolores. Vocês entenderam? Então, isso acontece muito, por exemplo, Cavern of Souls. Acontece até algumas situações engraçadas. A Cavern of Souls, ela gera uma mana incolor. Ou ela gera uma mana de qualquer cor. Só que pra deixar sem anular, né, incounterável, né, inanulável, você tem que gastar essa mana na criatura. Então, se acontecer, por exemplo, por algum motivo, de a única mana que você tiver para castar, para conjurar, né, um Tophnotch Seer for essa, o seu Tophnotch Seer não vai ser inanulável. Ô louco. Ô louco. Vai me dizer que o Bunch Eldrazi não era um 4-color no que tange a mana base? Era. Bunch Eldrazi o cacete, porque você tinha que se preocupar com a quarta mana, né? Então, tipo, isso sim, lógico, gente, com muitas e muitas e muitas aspas, pode-se dizer que é a sexta cor de Magic, ok? Painland subiu horrores quando saiu o Bunch Eldrazi, exato, as Painlands eram poucas lands, né? Ah, é, aí por exemplo, a gente tem os artefatos também, né? Hedron Archive, aí o Gustavo acabou de falar, né? Ó. Hedron Archive, ele gera 2 manas, tá vendo? Por quê? Porque é proveniente de uma... Vamos colocar, por exemplo, assim, Mindstone. Olha como é que era a Mindstone antes. Deixa eu pegar uma antiga aqui, ó. Uma de Commander 2014. Ó, tá vendo como é que era? Ela era 1, né? E ela se tornou assim. Assim que é a anotação moderna. Entenderam? Aí o Hedron Archive, exatamente, ó. Ele pode ser pago com qualquer mana genérica. Você pode pagar mana de qualquer cor. E ele gera manas incolores. Tio, legal. Então lá na Storm Scale, né, os custos de mana que podem voltar, né, isso daqui, ou um Tophnotch Seer, tá como 6. Ou seja, provável, né? É provável voltar. Colorless Spell tem uma história engraçada, né? Eu não vou lembrar agora, o nome é Flame, deixa eu tentar achar.
Como é que é o nome da mágica lá, da mágica invisível da Chandra? Ghostfire. Nossa, olha, Ghostfire. O Gustavo lembra, Ghostfire, assistente. Ghostfire. Aí a gente tem em relação com esse Colorless Spells, ok? Ghostfire foi a primeira mágica com custo de mana, mas que era colorless, que é o conceito de The Void hoje, a habilidade The Void, né? Sim, exatamente, mas lá em Time Spiral saiu isso daí. Então quando a galera pegou isso na mão na época, falou assim, caramba, como assim uma mágica que tem custo de mana vermelho, mas ela não tem cor? Né? Inclusive, foi a primeira vez que foi falado de Ugin. Ninguém sabia quem era o Ugin na época, porque saiu bem umas 6 edições antes de Ugin existir, né? Olha lá, ó. O Ugin The Spirit Dragon saiu lá atrás, saiu bem uns 5 anos antes do Ugin aparecer pela primeira vez. Nossa, tio, que legal, pois é. Então, o The Void depois virou The Void, né? Ah lá, palavras do mar, é o melhor jeito de fazer uma mágica de color poderosa, pois a Color Pie protege o balanço do jogo. Fazendo isso, eles mantêm isso, mas criam novas interações. Exato, olha lá, The Void. The Void saiu na segunda Zendikar, ou seja, é uma mágica incolor, tá? The Void, ó, não tem cor, mas ela tem que ser paga, né? A carta do Gin não faz exatamente isso, não? Exato, o Gin tem tudo a ver com colorless, né? Ele dá dano, né? E exatamente, o +2 do Gin é o Ghostfire. Nossa, tio! É exatamente. É a mágica do Gin que ele ensinou pra Chandra, né? A Chandra ela tem o poder do Ghostfire. Ah, tio! E com Ghostfire foi como a Chandra matou os Eldrazi. Ah, tio! Não foi ele que ensinou pra Chandra, não, mas tipo, ela aprendeu. É que o Olo é dele, sacou? Aí, ó, tá aí as mágicas com The Void, né? Que são coisas incolores que têm que ser pagas com mana colorida. A chance disso voltar? 1. Ou seja, vai voltar. Vai voltar. Que legal, tio. Vamos pra próxima. Ah lá, a Chandra achou um pergaminho que ensinava magia se ela abriu a tumba dos Eldrazi. Ah, exato. Exatamente. Conspire, gente. Lorien, né? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Vamos ver se é a que eu estou pensando. Sim, Lorien. Lorien é o seguinte. Ela é um custo adicional, ok? A criatura ganha 2/2 até o fim do turno. Ou se você, na hora que você conjura, você paga um custo alternativo, que é virar 2 criaturas. Ela faz uma outra coisa, né? Que é você copia essa mágica. Como é que é, tio? Exato. Vamos pegar uma que jogou na época? Na verdade, elas não jogaram tanto, tá? Criaturas que compartilham tipo, exatamente. Na época, a que jogou foi esse cara aqui, ó. Ok? Custo adicional. Você cria um gigante 4/4 com o haste, exila no fim do turno. Se você virar 2 criaturas que compartilhem uma cor, não é um tipo, compartilhem uma cor, você copia. Né? Então você conjura ela, vira 2 criaturas, copia ela. Ô louco, tio! Essa mágica é forte, né? Então, Ghost Baiting é engraçado, Giant Baiting é engraçadinho. Na época jogou muito, na época do T2 isso aqui jogou bem engraçado. Você criava bicho babaquinha, pequenininha, sei lá, Giant Baiting, popô, né? Eu não sei porque isso não joga no Goblins, cara. Mano, você cria dois trolha. Entendeu? É bonito, né? É bonito. Então, a chance de Conspire voltar é 7, ou seja, muito baixa. Né? Por quê? Não sei te dizer. Acho que não colou, não pegou, a galera não curtiu, né? A cópia tem Conspire? Não, né? Só cria uma cópia. É no cast, né? A cópia não tem Conspire. Você não conjura ela, você só coloca um glifo saboteio e joga no Pauper. Ah lá, ó. Glifo saboteio e joga no Pauper. Acabaram de falar aqui pra mim, né? Quanto menor o valor, maior a chance de voltar? Sim.
Ah lá, né? E a chance de voltar com os par baixa. Constellation lá do bloco de Teros. Constellation. Opa, deixa eu colocar com 2 L's aqui. Constellation. O que era Constellation? Constellation era basicamente quando algum encantamento, né, entrava em campo de batalha, né, olha lá. Quando ele entrava, um outro encantamento. Lembra das habilidades de aliado? Né? Quando o aliado entrava, ou quando ele, o aliado, entrava? Então, é a mesma coisa, tá? É a mesmíssima coisa. Jogou quase nada, tá? Quase nada. Na época, o povo meio que... Foi uma coleção, infelizmente, bem fraca, Teros. Né? Não foi muito legal. Eu acho que esse cara foi o que mais jogou na época, né? Quando ele outro encantamento entra, que atruz que o oponente controla, ganha um. -1/-1. Chance de voltar, né, gente? Constellation é 5. A chance é alta de voltar, mesmo sendo uma habilidade muito ruim, né? É uma chance ok de voltar, né? Não como com Bestow. Comba, porque é um encantamento, né? Eidolon Verde joga muito no Commander. Ah, é? Vamos ver Eidolon Verde. Esse aqui? Ah, sim. Joga também joga também no Modern, algumas variações do Enchantress, né? Então, Green Guardian joga muito no Pauper. Então, mas concorda comigo que é meio... É meio bem meh, né? Mas, Stormscale, chance 5 de voltar. Contraptions tem uma coisa engraçada. Eu não vou lembrar o nome do Goblin agora, Gustavo, por favor, o nome do primeiro Goblin onde Contraptions apareceu primeiro. Vamos colocar aqui, acho que aparece. Contraptions. Isso, Steamflogger Floss. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Aqui, Steamflogger Boss. O Steamflogger Boss, ele foi uma brincadeira lá de Time Spiral, tá? De Future Sight especificamente. Essa edição aqui, ó. Tá? Future Sight, inclusive... teve tantos testes, a gente falou nisso, né? Teve tantos testes com Future Sight que basicamente é o seguinte, eles testaram inclusive um layout novo. Não pegou, a galera achou paia, né? Não pegou, mas em teoria esse layout é um dos melhores que tem, porque o custo de mana fica do lado certo, em teoria na sua mão na hora que você abre, segundo eles, né? Eu não concordei, mas enfim. E essa carta basicamente é o seguinte... Dizia que quando o montador fosse montar uma contraption, né? Como é que é contraption em português? Não tem uma tradução, né? Ele monta 2 contraptions ao invés disso. Aparelho. Ah, aparelho. Então se ele fosse montar um aparelho, ele monta 2 aparelhos ao invés disso. Então a galera ficou tipo assim... Cacete... Steamflogger foi traduzido, a anotação veio aparelho. Ah, tá. Então a galera ficou tipo assim, tá, vamos pôr português aqui, né, mano? Mais fácil, né? Tá lá, ó. Ah, não tem português. Legal, valeu, Squarefall. Então, basicamente assim, na época, a galera falou assim, nossa, que legal, né? Que legal, então vai ter tipo de permanente novo, né, cara? Aparelho, então, mano, a galera zerou essa porra. Mano, nos estoques. Achando que isso fosse ser alguma coisa. E nunca voltou o aparelho. Tipo, nunca voltou. Saca? Foi uma trollada muito grande. E a porra ainda era rara. Né? E pior, na mesma edição saiu Tarmogoyf. E em Tarmogoyf tinha Planeswalker. Então todo mundo falava assim, cacete, né, mano? Cacete, e essa porra de Planeswalker, velho? O que será que é essa merda de Planeswalker? Porque não tinha Planeswalker na época. Pô, ficou caralho, mano. Quer dizer, vai ter aparelho e Planeswalker, né? Aí o cara olhou pro Goyf e olhou pro outro. Não, eu vou zerar estoque de Steamflogger. Se fudeu, né? Devia ter zerado estoque de Tarmogoyf. Estaria rico hoje, né? Na época isso chegou a quase bater o mesmo preço. Então, tipo, olha, tio, verdade.
Então, depois disso, né, lá em Unstable, lá pra frente, eles soltaram as Contraptions, né? Soltaram as Contraptions. Contraption tem uma regra absurdamente complicada, ok? Cadê uma Contraption aqui? Não tem nenhuma aqui, pô, tô falando aqui, mas não tem nenhuma. Aqui tem uma. Eu não vou explicar a regra de Contraption aqui, tá? Porque ela é bem complicadinha, tem todo um lance que você vai ter que fazer. Cara, se você vai jogando é tranquila. Mano, mas pra explicar aqui em vídeo agora, o vídeo já tá com 45 minutos, eu vou perder uns 5 minutos. Vai lá, procura a regra de Contraption que é mais fácil, ok? Nós não vamos explicar regras aqui da Contraption, tá? Até porque ela só vale em Unset, beleza? É mais ou menos isso. Então você vai lá, procura o que é Contraption. Chance de voltar Contraptions, 9. Por quê? Só vai voltar em Unset. Ela não tem como você fazer um deck decente em que jogue Contraption num construído normal X1 ou mesmo no mesão sem ser Unset, porque é uma regra meio à parte, você tem que fazer um bagulho meio isso é uma mechanic, basicamente isso, né? Não tem por que ela voltar, ok? Vamos para a próxima. Converge. Converge é da segunda Zendikar, tá? É ali do bloco Battle for Zendikar. E basicamente Converge faz é o seguinte, tá? Ela tem relação com a quantidade de cores de mana que você usa, tá? As mais comuns são Bring to Light e Painful Truths, ok? O que ela faz? Ela é uma keyword apenas, tá? Converge é um faixa solar ruim. De certa forma é. Você dá draw em 5 cartas e perde X de vida, onde X é o número de cores que você gastou. Então o que acontece? Você pode pagar três pretas. Você pagou 3 pretas, você vai perder 1. Se você usar 2 cores diferentes aqui, você vai perder 2, né? Preto e mais uma cor, tipo, você vai pegar 2 pretas e uma branca, você vai perder 2. Se você pagar 3 cores diferentes, vai perder 3. Então, basicamente, todas essas cartas, elas são uma cor mais algumas genéricas, né? Cores quaisquer aí. Então, você tem um efeito que pode ser até 5 cores. Bring to Light se aproveita muito disso, né? Ela já é uma verde e uma azul. Você consegue no deck, normalmente é um Escape Shift, você joga de 5 cores ou 4 cores, né? Você consegue conjurar para 4 para pegar uma carta aí. Então, Converge tem todo esse lance aí de ser cores diferentes, que é muito flavor, né? Com Zendikar, que é muita mana, tal, não sei o que, né? Então, na Storm Scale, 6. Próxima habilidades. Convoke. Convoke voltou agora, né? Em Ravnica, né? Voltou agora, né? Provando que esse 4 aqui é muito... Olha lá, em junho de 2018 falou que era 4 e voltou agora, né? Em finalzinho de dezembro aí, né? O que é Convoke? Convoke é muito simples, né, gente? Eu vou pegar a carta mais emblemática, né? Que é o Chord of Calling, né? Eu vou pegar a carta antiga, mais bonita, Corda do Chamado. Basicamente, Convoke é uma maneira diferente de você pegar. Ela mudou de regra, tá? Atualmente, porque antigamente, era para cada criatura que você virava, ela diminuía em 1 o custo. Eles mudaram isso, tá? Que agora, para cada criatura que você vira, você ajuda a pagar o custo, né? Olha só, aqui o texto antigo. Cada criatura que você dá tap enquanto está jogando esse spell, reduz o custo em 1. Esse é o texto antigo, tá? O texto novo, né? O texto novo, olha só. As criaturas podem ajudar você a conjurar esse spell. Cada criatura que você dá tap, paga 1 pro spell. Por que eles fizeram isso? Porque antes abria um leque para fazer umas sacanagens.
tá? E ficava meio difícil de você entender. Do jeito que o texto é hoje, é basicamente, suas criaturas viram elfo de Llanowar pra apagar essa porra, né? Uma mana da cor da criatura tem que ser da cor, né? Tem a mana que essa criatura gera é igual a cor dela. Na verdade só mudou o texto, mas a mecânica é a mesma, tá ali no final. Então, nem tanto, porque do jeito que era antes, havia uns exploits bem complicados para essa carta, tá? Da mesma coisa que mudou também o Delve. O Delve também mudou. O Delve deu uma mudada boa também, porque era mais ou menos igual. Eles mudaram por causa de exploits que a galera fazia, tá? A chance de voltar, como voltou? 4, ok? Criaturas que se transformam em Planeswalkers, 5. Eu acho que a tendência hoje, tá? Eu acho que a próxima criatura que vai fazer isso é o Gin. Nós vamos pegar aqui Liliana Heretical. O Jace, né? É mais comum. O Jace do Dream Prodigy é o mais que jogou mais, né? É o Jace de um lado, não tem o outro lado dele aqui, né? Ele vira o Telepath Unbound. Começou em Origins, né? A primeira criatura que apareceu que faz isso é em Origins. Sim, basicamente aqui eu tenho. Então eles fizeram um esquema, né? Já tinha criatura que voltava, né? Clica em transforma. Aqui, pronto, olha assim que moderno. Tá vendo? Eles transformam. Eles aproveitaram, né? Da habilidade de transforme. Só que a diferença é que ele não transforma. Tá? Ele não bem transforma. Ele transforma, mas é o seguinte. Normalmente o transformar das criaturas é você simplesmente vira ela mantém marcador, ela mantém tudo. Como essa carta ela muda o tipo dela e para não dar nenhum rolo, ela exila e volta transformada. Ela exila e volta transformada. É um conceito importante de entender, tá? Porque se você for pegar, por exemplo, assim, fala uma criatura que transforma aí. Sei lá, qualquer criatura que transforma. Não sei. O Delver of Secrets, aqui ó. Né? Delver of Secrets. O Delver of Secrets, ele só transforma, ele não exila para fazer isso. Ou seja, ele mantém marcador, mantém dano, mantém tudo que ele tem. Ele só transforma. Ele não deixa de ser a mesma permanente que ele era, ok? Essa, por sua vez, ela deixa de ser o Jace, ela exila e volta transformada, ou seja, ela é um objeto novo no campo de batalha. Então é importante vocês entenderem essa diferença, tá? Criaturas que se transformam em Planeswalker é isso aqui. Beleza? Aí tem uma coisa que olha só. Vamos para a próxima. A bilha carta que muda o tipo sem exilar. Sim, as novas de Ixalan. A maioria delas. Tá? Mas para Planeswalker é importante ver isso daí, né? Criaturas com habilidades usadas por qualquer player. Era 10 em outubro de 2012. E depois disso saiu, né? Saiu criatura com isso, né? Quem sabe dar um exemplo do T2 atual de criatura que faz isso? Quem me dá um exemplo da criatura atual? Como é que é o nome dele mesmo? Eu não lembro. Verdão lá. O 4 mana 6/6. Sim, qual que é o nome dele? Em inglês. Ferocidon? Não. No Raid Felix. Então, para vocês verem que a Stormscale, ela não é absoluta, tá? Ela não é absoluta, ela é a opinião do Maro. E podem fazer isso. É a opinião do Maro. Paga 2, perde todas as habilidades, qualquer player pode ativar. Tem muitas criaturas assim, tá? Antigamente era um pouco mais comum, ok? Então esse 10 aqui pode voltar pro T2? Lá em 2012 não podia, mudaram de ideia, ok? Vamos para a próxima. Cumulative Upkeep. Cumulative Upkeep, ele é a cara de toda a era glacial do Magic, tá? E voltou bem em Time Spiral também,
tá? Vamos pegar uma carta que era muito comum de cumulativo upkeep. Vamos ver, uma carta que é bem comumzinha de cumulativo upkeep. Vamos lá, umas cartas que faziam um combo, por exemplo. Quer ver? Há uma que é comum até hoje no Legacy. Glacial Chasm. Cumulativo upkeep é o seguinte. Todo turno você paga o custo. Ok? E como é cumulativo, no turno seguinte você vai pagar o custo 2 vezes. Mudaram essa regra, tá? Porque agora é o seguinte. Antes era... Deixa eu ver se tem um contexto antigo antes aqui pra gente comparar. Deixa eu ver. Ah, não tem uma com custo antigo, com contexto antigo. Não tem uma contexto antigo. Mas é o seguinte, um texto novo, basicamente é o seguinte. Você coloca um marcador a cada começo de upkeep e daí você paga o custo de manutenção cumulativo de acordo com a quantidade de marcadores que tem. Antes não, você tinha que ficar lembrando, tem que pagar 2 vezes, tem que pagar 3 vezes. Não, agora não. Agora, a partir de Cold Snap, eles consertaram isso e você tem que pagar de acordo com a quantidade de marcadores. Se você não quiser ou não puder pagar, você simplesmente cessa e a permanente que tem o custo de manutenção cumulativo deixa de existir, né? Vai pro grave. Essa aqui foi muito comum, mas ela se ferrou quando a mana parou de ser gerada pro turno inteiro. Ela ficou menos boa. Ela ainda é boazinha, mas ela ficou menos boa. Tá? Mas isso era uma máquina antes, tipo assim, era idiota antes. Né? O Glacial Chasm é muito comum. Deixa eu ver mais alguma que é boa aqui. Aquela que doa, alguém lembra o nome? Aquela que você doava, ganha 20 de vida, depois o cara perde 20. Vocês lembram qual que é o nome? Vocês lembram qual que é o nome dela? Era até um combo, aliás, existe até hoje o combo, né? Deixa eu ver. Ilusões de grandeza. Então, mas como é que é o nome disso em inglês? Aqui. Illusion of Grandeur. Isso aqui é um combo clássico de Legacy, né? Quando ela entra em campo de batalha, você ganha 20 de vida. E quando quando ela sai, você perde 20. Então o que você fazia? Você colocava isso em campo, né? Aí você pagava o upkeep o máximo que você podia, né? Aí tal. E depois você basicamente doava isso pro seu oponente, né? Toy de presente. Aí o seu oponente que tinha que pagar o custo de manutenção acumulativo, como ele não tinha como pagar, ele perdia 20 de vida. É um deck muito clássico do Legacy das antigas, né? Então, era bem bonitinho. Essa foi muito comum também. Chance de voltar custo de manutenção cumulativo, 9. Por quê? Porque, cara, são poucas as cartas que pegaram de verdade. É um negócio que tem que lembrar todo turno. Não é bom. Não é bom, sabe? Não pegou a habilidade. É muito bacana, mas não pegou, né? E os outros funcionam ainda? Sim, no Legacy funciona. Normal. Você faz o deck e existe. É ruim, mas existe. Existe. Curses. Curse saiu na primeira Innistrad, tá? É um tipo de encantamento. Curse. O que é que faz o Curse? É uma aura de encantar jogador. E, fora isso, não tem nada demais. É uma aura que encanta jogador e tem um efeito, né? Tem aí algumas coisas que tem interação com o fato de ser Curse, né? Como, por exemplo, assim, ó. Vamos ver. Tem criatura que tem mágica que procura Curse, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se essa bruxinha é essa bruxinha aqui.
enfim, basicamente as auras que encantam o jogador, elas eram chamadas de curse, algumas coisas não saem e tal, mas foi meio que convencionado, né? Que as auras que encantam o jogador, saiu Fire Insanity e Overwhelming Splendor em Amonkhet, né? Mais a Torment Scarabs e tal, saiu tudo no bloco de Amonkhet. Então, tipo, convencionou-se que Curse é um encantar jogador que dá malefícios pra ele, né? Na Storm Scale, Curse 3, né? Porque é um conceito bacana, é um conceito legal, né? E a última da letra C, Cycling. Cycling. O que é que faz Cycling? É muito comum, saiu lá atrásão. Não vou me lembrar o ciclo que saiu Cycling, né? Cycling. Cycling. Cycling é basicamente o seguinte: é um spell, ok? Que tem, você paga um tanto, descarta essa carta e compra uma carta. Ou seja, você recicla. Saiu investida? Eu não vou me lembrar quando saiu. Então você recicla, é literalmente reciclar. Ela teve nomes em português, teve revezar, teve os outros nomes, né? Ela voltou em Alara, ela tem alguma coisa, ela teve lá em Time Spiral, eles tiveram abriram um pouco, né? Como por exemplo assim, uma que recicla tipo, né? Quer ver? Deixa eu achá-la aqui. Tem uma que tem reciclar para você pegar pegar mago, e tem uma que é para pegar fractus, né? Deixa eu achá-lo aqui. Quer ver? Onde está você? Onde está você? Ah, não vai aparecer aqui. Eles abriram depois o conceito, né? A Basic Land Cycling apareceu aí, né? Em várias coleções, Swamp Cycling, né? Que é tipo de land, e apareceu também para bichos, né? Wizard Cycling. Vamos ver se vai aparecer aqui. Acho que não vai aparecer. Eu não vou falar muito sobre isso, porque é Type Cycling. Vai aparecer depois lá na letra C, na letra T, alguma coisa do tipo. Mas reciclar é muito comum. É muito comum, é uma habilidade que vai voltar porque ela é fácil de entender, ela é legal, é uma habilidade que assim ela é quase evergreen, né? Evergreen, a gente dá esse nome de evergreen para habilidades tipo voar, atropelar, tal, que sempre voltam porque é muito legal, sabe? É muito simples de se entender e deveria estar sempre funcionando aí, né? Então, tanto que Cycling 3 já foi 1, mas 3 é muito simples de voltar. Ok? Então a gente terminou a letra C aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e depois a gente vai continuar aí. Valeu, obrigado e até logo!